Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão acompanhando a Escola Bíblica Dominical de forma virtual. Este é o momento de estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é para você, meu irmão, da classe de adultos, também para os seus familiares e para os amigos que desejarem conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema, Jonas, o profeta fujão. Jonas, o profeta fujão. Esse estudo está baseado exatamente no livro de Jonas. E o livro de Jonas é um livro lá do Antigo Testamento, lá do final do Antigo Testamento, no meio do grupo assim, dos profetas menores, né? Então, Jonas era assim um servo de Deus, era um profeta do Senhor que vivia ali na região do Reino do Norte de Israel, ali nas proximidades da Galileia, cidade de Samaria também. E o que aconteceu com o profeta Jonas? O profeta Jonas ele recebeu um chamado do Senhor, como está registrado lá no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 2. O Senhor falou para Jonas, e disse: Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. Dispõe-te e vai para Nínive. Ora, Jonas estava ali bem perto de Nínive, que ele estava vivendo no Reino do Norte. Os irmãos lembram que depois do rei Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel, o povo de Israel, se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ficou em Jerusalém e o Reino do Norte ficou na capital, Samaria. Pois bem, o profeta Jonas vivia ali no Reino do Norte. E Nínive era uma cidade que ficava mais acima, mais para o norte. Então, era uma distância relativamente pequena, em torno aí de uns 350 quilômetros aproximadamente. Então, é uma distância, digamos, aqui de Recife para Rio Grande do Norte, Natal, talvez um pedaço mais, né? Mas não era uma distância muito grande, tá bom? Então, esse profeta Jonas, ele é considerado um profeta menor. Mas ele não é considerado profeta menor porque ele não seja tão significante como os profetas maiores, assim, Isaías e Jeremias. A designação de profeta menor é porque o ministério de Jonas foi um ministério curto e o registro, né, do seu livro também é de um período muito curto. Por isso, chamamos de profeta menor. Mas tem um significado muito importante, né, e tem muitas lições práticas para o nosso viver. Como é, então, o livro de Jonas? O livro de Jonas é apenas uma página, 2 capítulos na frente e 2 capítulos no verso. Uma folha só da Bíblia é o livro de Jonas. E esse livro de Jonas, ele é um livro muito mais biográfico do que profético, porque ele traz assim um registro da história, como foi que aconteceu este chamado de Deus e como foi que ele agiu diante desta convocação do Senhor para pregar em Nínive. Pois bem, nós vamos então olhar aqui agora um mapinha que vai nos auxiliar a entender como foi esse plano de fuga aí de Jonas, né? Quando o piloto vai fazer uma viagem, ele faz um plano de voo. E Jonas, como não tinha avião, nem tinha metrô, nem tinha ônibus, então Jonas deve ter ido a pé ou de jumento da sua região lá de Samaria até a cidade de Jope, que era uma cidade que ficava às margens aqui do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é esse marzão aí que está no meio. Esse mar Mediterrâneo, ele fica ao norte, fica a Europa e
ao sul fica o continente africano. E aqui mais para sua direita fica o quê? Fica o Oriente Médio. Aí onde estava então a Palestina. Aí observe aí no mapinha a distância, né? A setinha mostrando ele saindo de Samaria para Nínive. Era bem pertinho. O que foi que aconteceu? Jonas, depois que ele recebeu o convite do Senhor, de Deus, para pregar em Nínive, Jonas preparou aí um plano de fuga. Ele fugiu da responsabilidade ministerial. O que é que ele fez? Ele foi para a cidade de Jope, aqui na margem do mar Mediterrâneo, comprou a passagem de navio e fez todo esse roteiro aí para fugir da presença de Deus. Olha quantos quilômetros Jonas desejava percorrer para fugir do Senhor. Cerca de 3.000 quilômetros, uma distância muito grande. Jonas saiu de Jope para Tarsis, né? Tarsis era uma cidade que tinha lá na costa da Espanha, quase perto de Portugal. Ele atravessou todo o mar Mediterrâneo. Isso consistia em atravessar o espaço da Ásia Menor, da Grécia, da Itália, da França e da Espanha. Lá perto do Estreito de Gibraltar, aí era o lugar para onde ele ia. Veja que cabeça, a cabeça de Jonas. Ele desejou então fugir da presença do Senhor. E o recado de Deus era isso: dispõe-te e vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. Bom, nós vamos aqui abrir um parênteses para pensar um pouco na questão da chamada de Deus. A chamada de Deus para Jonas. A chamada de Deus para Jonas foi uma chamada diferenciada na sua forma e na sua missão. Como foi a forma que Deus chamou? Jonas ouviu a voz de Deus, o chamaram, disse: Jonas, dispõe-te e vai para a cidade de Nínive. Ora, Deus falou pessoalmente com Jonas. E por que Deus não fala comigo e com você também pessoalmente com uma voz, chamando a gente para exercer um determinado ministério? Onde é que nós vamos encontrar explicação para esse questionamento? A resposta está lá em Hebreus, no capítulo 1, versos de 1 a 3. O que é que acontecia? No caso de Jonas e de outros profetas, Deus se apresentava pessoalmente, ou com uma voz, ou com uma visão, ou com fogo, ou com nuvem, né? Ou então, às vezes, ele usava até anjos, mensageiros que vinham do céu para trazer o recado de Deus. Aí o que é que diz lá? Esse fenômeno, os teólogos chamam de teofania. Quer dizer, Deus se apresentava pessoalmente. E por que ele não se apresenta a mim e a você hoje? Quem vai nos esclarecer é Hebreus capítulo 1, verso 1, verso 3. Diz o seguinte lá: Deus antigamente falou de muitas maneiras. Deus falou por intermédio de fogo, de nuvem, de voz, de visão, né? Deus falou através de anjos. Deus falou até usando a boca dos profetas, né? Você vê nos profetas do Antigo Testamento, quando ele vai registrar a mensagem do profeta, ele diz: assim diz o Senhor. Então, pela boca do profeta, é isso que Hebreus vai dizer no capítulo 1, verso de 1 a 3. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras, com fogo, com nuvem, com anjo, certo?
Aos pais pelos profetas, Deus falou. Ao povo de Deus, pela boca dos profetas. Aí ele continua. Atualmente, Deus nos fala através de seu Filho, Jesus Cristo. Hebreus 1, verso 3. Aí está a explicação. Deus antigamente se manifestava assim em uma teofania. Ele mesmo vinha em voz, em visão, em sonhos, em anjos, em nuvem, em fogo. Ele vinha para falar com o povo. Em Cristo, como diz Hebreus, em Cristo fechou assim essa necessidade, essa manifestação presencial de Deus. Difícil para nós de assimilar. Cristo resumiu, ultimamente, diz Hebreus, ele nos fala através de seu Filho Jesus. E onde é que está a voz, a palavra de Jesus? Aqui, na palavra de Deus. Ele vem e ele fala a nós através da sua palavra. Né? Então, nós deveremos ficar atentos, né? Porque Jesus, como diz Hebreus no capítulo 3, é a expressão exata de Deus. Não precisa mais. A manifestação, né, do Pai para nós é em Jesus Cristo, porque ele diz na Escritura que é suficiente. A figura, a pessoa de Jesus é suficiente. A sua palavra é suficiente. Toda a revelação se resume naquilo que Jesus Cristo falou e está na palavra de Deus. Então não se preocupe em revelação, ouvir um sonho, ouvir uma voz, como Deus chamou Samuel, não vai lhe chamar assim mais, né? Ele fala aqui através da palavra. Então, não espere um chamado divino assim, numa forma de teofania. Deus não vai, mas porque em Jesus Cristo nós temos o chamado, né? E dentro do nosso coração o Espírito Santo trabalha para confirmar essa chamada. O chamado de Jonas foi um chamado diferencial, né? Na sua forma, né? Foi uma teofania, e também na sua missão. A missão de Jonas foi dada por Deus. Dispõe e vai para Nínive. Jonas conhecia muito bem o povo de Nínive, o povo da Síria, ali do extremo norte da Palestina. Era um povo muito guerreiro, um povo muito cruel, muito violento. Ele destroçava os exércitos com quem ele guerreava, né? E ele chegava a um ponto de crueldade que ele furava os olhos dos povos vencidos para eles não fugirem e não ter poder de reação. Então, observem como era mal aquele povo. E Jonas sabia que aquele povo era um povo muito violento. E Deus disse: Jonas, vai, dispõe-te e vai para pregar em Nínive. Ora, um povo que enfrentava qualquer exército, e Jonas agora ia sozinho para Nínive. O que é que passou pela cabeça dele? Quando eu chegar lá, eles vão me pegar e vão me triturar, vão cortar de pedacinho, né? Então Jonas teve receio. A quantidade de gente era muito grande. A cidade de Nínive, como tem no próprio livro, era 120 mil habitantes. Para você atravessar a cidade, tem um diâmetro de 100 quilômetros. Era realmente uma cidade de um porte muito grande, né? E Jonas então temeu. Jonas teve medo. Mas não só foi isso não. Jonas também, ele tinha uma certa aversão, um certo desprezo pelo povo de Nínive. Por quê? Porque era um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, e ele tinha realmente assim um certo desprezo.
no livro a gente vê que ele não se animou em estar pregando para aquele povo, até por conta da sua crueldade, da sua violência. Pois bem, Jonas fugiu para Tarsis, né? Vamos dar uma paradinha aqui para pensar o seguinte. O tema da nossa igreja para esse ano de 2021 é: eu tenho um chamado. Chamado de quem? Chamado para fazer o quê? O chamado é de Deus, né? Deus lhe chama. E você precisa identificar o chamado que Deus tem feito para você se engajar no trabalho do Senhor. Ser um participante do reino de Deus. No caminho da fé, né, nós temos assim passos a percorrer, né? E nós precisamos, cada um de nós, se deter nesses passos, nesse caminho de fé que nós temos junto ao nosso Deus, né? Então, são chamados sequenciados de Deus, chamados crescentes, chamados que são um atrelado ao outro, são chamados cada vez mais desafiadores, porque a vida cristã é uma vida de crescimento, é uma vida de realização no reino de Deus. Tudo começa com a primeira chamada de Deus. Eu queria passar com vocês então aí as chamadas que Deus faz para cada um de nós. A primeira chamada de Deus para nós é uma chamada para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que Jesus tem, o que Deus tem para nos dizer, né? Jesus Cristo usou muito um pleonasmo, que é o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido é para ouvir. O pleonasmo, ou ele é o mesmo, ou ele é colocado de uma forma proposital. E Jesus aqui, ele colocou de uma forma proposital. Quem tem ouvido não é só para escutar, Jesus disse, mas para dar ouvido, é para obedecer aquilo que assimilou. Senão não tem nenhuma importância ouvir. Então Jesus nos convoca para ouvir e obedecer. Jesus, certa vez, falou, lá em João, no capítulo 10, ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, individualmente, a cada um de nós, Deus nos chama. Eu tive, há alguns anos atrás, uma experiência lá no agreste do estado aqui de Pernambuco, quando precisei de utilizar os serviços de um pastor de ovelha. Então eu fui lá na casa do pastor de ovelha, ele estava com as suas ovelhas lá, e ele precisava se deslocar com aquele rebanho, e ele ficou em pé na porta, né? E começou a chamar o nome das ovelhas. Branquinha, malhada. Aí saía chamando os nomes das ovelhas. E ele saiu andando na frente sozinho. O que aconteceu? As ovelhas foram tudo seguindo atrás, aquela fila indiana. Uma coisa linda. O pastor não tinha ninguém atrás enxotando as ovelhas nem nada. Todas elas seguiram a voz do pastor. Isso era uma cultura que existia muito no tempo de Jesus. Jesus usou essa figura do pastor e das ovelhas porque era muito conhecida deles lá.
As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, ele conhece cada uma das ovelhas, chama pelo nome e elas vão atrás do pastor. A primeira chamada de Deus é para a gente ouvir o seu chamado. Você já ouviu o chamado do Senhor? Ele te convida a você seguir. O segundo passo que você tem que dar é uma chamada, a segunda chamada é para você seguir, mas você tem que dar um passo para seguir. Porque ouvir é uma atitude mental, né? Mas seguir é uma atitude de ação. Você vai agir, você vai dar agora mais um passo. Pois é, meus irmãos, o caminho de seguir Jesus é um caminho estreito, mas é um caminho que ele leva para o céu. Você quer ir para o céu com Jesus, você tem que seguir um caminho de disciplina, um caminho de ensinamentos de Jesus. Nós somos convidados a seguir a Jesus. Este é um segundo chamado de Deus para segui-lo. E esse é um segundo passo que nós temos que dar. Mas nós temos ainda mais alguns passos. E o terceiro passo, a terceira chamada, o terceiro passo é para servir. Né? Jesus mesmo deu exemplo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E quando chegou lá no momento da Páscoa, naquela cerimônia, ele fez aquele gesto do lava-pés dos seus discípulos. Quem era que lavava os pés das pessoas? Quem lavava os pés eram os empregados mais simples que tinha, era que pegava a bacia, a toalha e vinha lavar os pés dos visitantes, daqueles que chegavam nas casas. Era trabalho de empregado. Mas Jesus mostrou para os seus discípulos, né, que há uma necessidade no reino dele de que cada um seja servo. E ele foi e lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Lavou e enxugou, né? Junto com servir estava paralelamente a atitude de humildade. Você, para servir, tem que se também instruir, né, na sua atitude, para ter uma atitude de humildade. Em Efésios 2:8, nós encontramos: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Assim é, então, o caminhar da fé. É um caminhar de serviço no reino de Deus. Já dizia um grande estadista: quem não vive, né, para servir, não serve para viver. E é uma verdade mesmo, né? Eu e você somos chamados por Jesus Cristo para servir. Ele deu exemplo e nós deveremos aceitar, né, dar este passo, né, de servir o reino de Deus. Nós vamos então para a quarta chamada, né? A quarta chamada é para testemunhar. É um chamamento que Deus faz para cada um de nós. Primeiro você ouve, né, o chamado do mestre, depois você segue ao mestre, você serve no reino de Deus, aí você já está nas condições de testemunhar, né? Jesus Cristo disse que nós receberíamos o poder, né, lá em Jerusalém, né? E sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria e até aos confins da terra. Mas olha, a credibilidade do nosso testemunho está nos passos que nós damos anteriormente, de ouvir, de seguir e de servir ao reino de Deus. Quando você faz isso, você está testemunhando. Porque testemunhando não é só falar.
testemunhar tem que ter a credibilidade da vida, porque senão é só falácia, é só blá blá blá. As pessoas lá fora não querem ouvir uma mensagem só de blá blá blá. Eles querem ouvir uma mensagem que tenha credibilidade de vida. Então nós precisamos atender esse chamado de Deus para testemunhar daquilo que nós experimentamos na vida. E eu pergunto, como está o meu testemunho e o seu testemunho, né, para com as pessoas que não conhecem a Jesus? Como está o meu testemunho diante dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus vizinhos, né, do trabalho, na escola? Como é que eu estou agindo, né? Você e eu, nós temos aí uma vida comprometida com Jesus para que o nosso testemunho tenha credibilidade, né? Então, nós precisamos falar, mas precisamos também viver, né? O nosso testemunho tem que ser um testemunho com credibilidade. Meus queridos, não tem nada mais constrangedor para um crente do que ele ser advertido pelo não crente, pelo incrédulo. Quantas vezes, né, nós vemos assim pessoas crentes recebendo chamada de pessoas lá de fora. Mas você não é crente? Como é que você faz isso? Você é crente? Por que você fala com tanta agressividade, né? Se você é crente, por que você usa tanta palavra torpe, tanto palavrão? Isso não é de um crente, né? Então nós precisamos ter uma conduta, meus irmãos, que testemunhe. Você vê Jonas deu mancada, porque ele fugiu, né? E não sei, ele estava muito cansado, porque ele, quando chegou no navio, foi lá para o porão, né? E ficou lá dormindo. E que foi o que aconteceu? Ele foi constrangido pelos marinheiros. Eles dizem, mas você dormindo aí, quando todo mundo está preocupado, jogando todas as mercadorias no mar, e você dormindo. No capítulo 1, verso 6, sabe o que os marinheiros disseram? Ore ao seu Deus. E no verso 8, ele disse, confesse o seu pecado. É um constrangimento muito grande, né? Para a gente, como crente, estar sendo advertido por pessoas que não são crentes. E aconteceu com Jonas, um profeta do Senhor, né? Foi advertido, foi chamado à razão pelos marinheiros. Ainda bem que Jonas confessou o seu pecado. Ele disse, eu pequei contra o meu Senhor. E Jonas também aceitou a punição. Ele mesmo sugeriu a punição para ele. Me joguem no mar. Me joguem no mar revolto. Porque esta tempestade veio por minha causa, por minha culpa. Jonas se arrependeu do seu pecado. E nós hoje, se fazemos coisa errada, vamos também nos arrepender, né? Também devemos confessar o nosso pecado ao Senhor, se arrepender. O caminho é esse: primeiro ouvir, seguir, servir e testemunhar, né? Que é o quarto passo que nós devemos dar na caminhada da nossa fé com Jesus. Qual é a quinta chamada? A quinta chamada é a chamada para o ministério. Você vê que é uma sequência. Ninguém é chamado para o ministério sem ouvir primeiro os ensinamentos, sem procurar seguir, sem ter compromisso com a obra do Senhor, né? Então, é todo um encadeamento para depois você ter a chamada para o ministério. Tem gente que se decide, já quer ir logo para o seminário, estudar, não experimentou os passos de maturidade ainda da fé para
abraçar o ministério. O ministério é para pessoas comprometidas, né? Que têm comprovado a sua decisão, tem comprovado que segue os ensinos de Jesus. Deus nos chama para uma atividade ministerial. Alguém que nunca ouviu a sua voz, nunca o seguiu, nunca serviu no reino de Deus e nunca testemunhou. O ministério é coisa muito séria, né? É chamada para promover o reino de Deus na terra. Agora, Deus nos tem dado habilidades. E essas habilidades que Deus nos dá, Deus, pela ação do Espírito, a transforma em dons espirituais. É muito mais do que habilidade. É uma habilidade sobre a orientação de Deus, sobre o controle de Deus. Como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,14, por meio do Evangelho, que é essa mensagem que vem a nós, uma mensagem externa, e também por meio do Espírito Santo no nosso interior, né? Então, assim, Deus nos capacita. Deus nos capacita, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tudo o quê? Tudo para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Meu querido, aqui na nossa igreja Batista de São Martinho nós temos muitos ministérios. Eu pergunto, qual o ministério ou quais os ministérios você está envolvido de uma forma comprometida? Você precisa responder a essa pergunta com atitudes práticas. Não é só teoria, é atitudes, né? Você precisa ajudar a igreja nos seus ministérios, porque todos os ministérios é para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de vidas. Olha, não é muito bom você e eu a gente fugir das chamadas do Senhor para servi-lo, né? Servir no seu reino. A experiência de Jonas, né? Não está aí de graça, não. Está para nos ensinar que é muito perigoso e as consequências de fugir do chamado de Deus são muito grandes. Veja o caso de Jonas. Deus mandou uma tempestade no grande mar Mediterrâneo, né? Deus, né, através daqueles homens, né, fez com que eles lançassem sorte para ver de quem era a culpa. E a culpa caiu exatamente para Jonas. Veja que constrangimento. Jonas foi engolido pelo peixe, um grande peixe, né? Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, lá no fundo do mar, certo? E Jesus chegou até a citar que ele também passou 3 dias. Era um sinal de Jonas, né? 3 dias no ventre da terra, sepultado, mas ele ressurgiu. E Jonas estava quase morto. Ele estava assim, quase que desmaiado, quando ele foi vomitado, né, pelo aquele grande peixe nas areias das praias lá do mar Mediterrâneo. Jonas praticamente ressuscitou, estava quase morto o homem. E Deus o reanimou. Deus o reanimou. Meus queridos, tem alguma coisa assim, muito interessante nessa história de Jonas e de Nínive, que eu queria compartilhar com os irmãos. Os ninivitas, eles eram pagãos. E quem era o deus dos ninivitas? Era o deus Dagon. Os pesquisadores das religiões, né, e dos ídolos, né, antigos, eles dizem que o deus Dagon para os ninivitas era assim o ápice, porque eles acreditavam piamente nesse Deus
que era um Deus simbólico, né? Era um Deus da mitologia dos assírios. Então, eles acreditavam que a cidade de Nínive tinha sido fundada por esse Deus Dagon. Veja como é que eles pensavam. Aqui está, então, a figura, uma das figuras desse Deus. E essa figura aqui, desse Deus Dagon, era um Deus que era metade peixe, metade homem, né? Esse era o Deus Dagon. Os irmãos devem estar lembrados daquele Deus Dagon lá dos filisteus. Era semelhante a esse daí, era outra estátua do mesmo Deus. O Deus Dagon, lá que estava no templo dos filisteus, para onde levaram a arca do Senhor, era uma estátua do homem em pé, mas a cabeça dele, a coroa, era a boca de um peixe e as suas costas eram um manto cheio de escamas de peixe. Porque eles acreditavam que esse Deus Dagon era o Deus que saiu do mar, né? E os ninivitas, eles esperavam que esse Deus Dagon voltasse do mar para trazer prosperidade, para trazer paz, para trazer segurança para a nação dos ninivitas. Meus queridos, é uma pena o povo ter esta figura de um Deus mitológico como o Deus dele. Mas era isso que acontecia, né? Ele acreditava que o Deus Dagon ia voltar, ia trazer então toda prosperidade. Observe que Deus usou a cultura do povo ninivita para proteger o profeta Jonas. Jonas, quando foi vomitado pelo peixe, aquele povo todo que acorreu para a praia para ver aquele grande e monstruoso peixe encalhado na areia e vomitando um homem, eles disseram: pronto, chegou então o grande Dagon. E Jonas foi conduzido para o centro da cidade de Nínive, sem ninguém tocar nele, porque era um enviado especial. Veja, Deus usou aquela cultura, né, desorientada, né, para proteger o seu profeta Jonas, né? Jonas que pensava: olha, eles vão fazer um picadinho de mim. Não. Ele foi totalmente protegido pelos ninivitas. E ele chegou e ele pregou contra o povo. Ele disse: olha, vocês se arrependam do pecado, porque senão dentro de 40 dias Deus vai vir e vai destruir toda a cidade. Jonas teve coragem, ele falou a mensagem, e o que aconteceu? Toda a cidade reconheceu em Jonas um verdadeiro profeta. Eles se arrependeram dos seus pecados, eles se vestiram de saco, todos eles, inclusive o próprio rei se vestiu de saco e passou cinza em seu corpo, como uma forma de confessar e se arrepender diante de Deus. Toda a cidade de Nínive se arrependeu diante da palavra de Jonas, que era a palavra de Deus. O ponto alto desse estudo, meus queridos, do livro de Jonas, é que Deus teve misericórdia do povo de Nínive, apesar de violentos, apesar de incrédulos, mas Deus teve pena daquela grande cidade. Um povo que não distinguia entre a mão direita e a mão esquerda. Isso é uma figura de linguagem. Na verdade, não distinguia entre o bem e o mal. Precisava de alguém que falasse, que apontasse o caminho. E para isso Deus convocou Jonas, né, para levar a mensagem. Deus não quer que ninguém se perca, nem o ímpio se perca. Deus quer que todos venham a se arrepender e tenham pleno conhecimento da verdade. Meus queridos, nem Jonas nem nós somos perfeitos, né?
Jonas teve seus altos e baixos na sua vida, como também nós temos também as nossas oscilações, né? Jonas exerceu seu ministério no Reino do Norte, mas ele caiu, né? Quando ele fugiu do ministério de pregar em mundo. Lá na barriga do peixe, ele começou a subir, quando ele se encheu de sentimento de fé, sentimento de desespero, mas sentimento de fé em Deus. E Jonas orou ao Senhor. E disse ele: eu me lembrei do Senhor, lá dentro da barriga do peixe, eu me lembrei do Senhor, né? E Jonas 3,3 disse: obedecem a palavra do Senhor. Jonas obedeceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Jonas 3:3. É assim que acontece, né? Deus deu uma missão a Jonas. Jonas teve suas oscilações, mas ele cumpriu o chamado. Demorou, mas ele cumpriu o chamado de Deus. No final do livro de Jonas, então nós encontramos uma situação ainda constrangedora na vida de Jonas. Jonas ficou assim meio que deprimido. Já pensou? Jonas ficou deprimido e se entristeceu de forma tão grande que ele ficou assim revoltado, diríamos assim, porque Deus salvou aquele povo tão incrédulo, aquele povo tão violento. Então Deus fez crescer uma boboreira por cima de Jonas. Jonas estava se protegendo, uma boboreira. Deus fez crescer e depois, para Jonas se abrigar do sol, e depois Deus queimou a boboreira. E Jonas então estava desejando morrer. Veja como Jonas estava com facilidade à depressão. Então Deus chama Jonas à razão e disse: Jonas, olha, você não criou a boboreira, não foi você que fez a boboreira crescer. Quem fez isso fui eu. Agora, Jonas, você está ressentido por isso, porque a boboreira morreu, que não foi você que criou. Aí Deus deixa uma reflexão para Jonas: não deveria eu ter misericórdia dos ninivitas, 120.000 habitantes distantes de Deus, não teria eu misericórdia? E o livro então encerra com a mensagem de Deus, né? Que Ele quer salvar, né? Salvar os incrédulos. E para este ministério, para esta ação, Deus conta com a nossa resposta ao seu chamado, assumindo o ministério que Ele tem colocado em nossas mãos. Deus tem confiado em nossas mãos. Para isso nós ouvimos, seguimos, servimos, testemunhamos e assim depois assumimos o ministério. Para encerrar, meus queridos, vamos então ver as lições que a gente pode extrair assim da superfície desse estudo. A primeira lição que a gente vê nesse estudo é que Deus ama a todos, né? Ama a mim e a você, e ama aqueles incrédulos, aqueles que estão lá no mundo perdido. E Deus nos chama, Deus nos convoca para ouvi-lo, para seguir, para servir, para testemunhar e para exercer o ministério no reino de Deus. Aí fica então agora, no final, só a resposta minha e sua, né? A pergunta está no ar: qual a sua resposta para o chamado de Deus? Que ministério você vai abraçar na Igreja Batista de São Martinho? Que Deus lhe abençoe, lhe dê sabedoria e coragem para fazer o trabalho do Senhor. Deus nos abençoe, meus queridos. Amém.